Ora bem, retomamos o Ser Igreja depois desta pequena pausa de Páscoa, em que comemoramos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que repetimos todas as vezes que participamos na Santa Missa e os sacerdotes celebram o santo sacrifício da missa, mais comumente chamado Eucaristia. Portanto, espero que os nossos ouvintes tenham tido uma Santa Páscoa, com visita pascal, com coisas boas, com amêndoas, com pão de ló, um bocadinho de vinho do Porto, que não faz mal a ninguém. Isto é uma Santa Páscoa vivida, se possível, em família. Pois cá estamos, outra vez, para retomar, depois deste interregno, como disse. Como habitualmente temos um convidado, hoje é o Dr. Arnaldo Vareiro. O Dr. Arnaldo Vareiro já é conhecido de muitos, porque ele é o responsável por um extraordinário coro, que é o coro de Nossa Senhora do Sameiro, ainda recentemente em São Bento da Porta Aberta, no dia 21 de março, brilhou e fez brilhar a Assembleia, que lá estava, e eram umas centenas de pessoas na cripta, para se começar a celebrar a elevação, a basílica daquele santuário, mas também é conhecido por outros compromissos, por outras atividades dentro da Igreja. É um jovem, como quem está a ver em vídeo pode ver, é um jovem comprometido, um jovem que leva a sério as coisas em que se mete, e graças a Deus que ainda há jovens assim. Nós hoje tínhamos várias coisas para conversar com o Dr. Arnaldo Loureiro. Provavelmente do coro não iremos falar muito, no entanto eu sei que é a joia da coroa, onde ele põe todo o seu carinho, toda a sua atenção, mas de uma obra que provavelmente a maior parte de nós não conhecia. Eu pessoalmente conhecia muito mal, que é a chamada obra do Amor Divino, que foi fundada há já umas décadas e que tem um trabalho notável. Muito obrigado, Dr. Arnaldo Loureiro, por estar hoje e aqui connosco para falar de uma obra que eu sei que lhe é cara e à qual também se tem entregue muito. Sei que tem uma irmã que é religiosa nesta Congregação do Amor Divino, que também está empenhada nesta atividade. O que é a obra do Amor Divino, começando pelo princípio, e depois vamos quem foi o fundador, está bem? Está bem, está bem. Eu é que agradeço, em nome pessoal e da obra também, o convite. A obra do Amor Divino nasce no desejo de o Sr. Padre Alberto Gomes, portanto, que foi o fundador da obra do Amor Divino, parco de Travassos, uma freguesia da Póvoa de Lanhoso, de incutir nos paroquianos uma vida espiritual mais, digamos assim, desperta e que as pessoas se voltassem para Deus. A obra do Amor Divino é, sobretudo, uma associação de pessoas dedicadas à difusão do reinado de Cristo e do reinado também do amor de Jesus pela humanidade. Foi essa, digamos, a grande intenção do Sr. Padre Alberto ao fundar a obra do Amor Divino. Que aqueles que a ela pertencem sejam capazes, no dia-a-dia da sua vida, dar amor, não é? Ao amor que nos amou tanto, ao amor que deu a vida por nós, que se entregou totalmente por nós e que, pela humanidade, não é tantas vezes assim correspondido. E, portanto, também este sentido da reparação, que é o fundamento ou a atividade principal das pessoas que pertencem à obra do Amor Divino. O carisma da obra é a reparação. E reparar, digamos, é amar, não é? É dar amor àquele amor que nos ama tanto, que nos amou tanto e que nos amará para sempre. E, portanto, a obra do Amor Divino nasce com esse intuito. Há uma curiosidade muito grande, que é a ligação entre a obra do Amor Divino e Fátima. Vamos lá já. Há quem afirme que os tempos modernos são caracterizados pela superficialidade e ausência de sentido na e para a vida. Faltam referências e a interpretação meramente subjetiva da liberdade conduz a existências vazias. Na verdade, o cenário da sociedade não nos apresenta muitas pessoas apaixonadas por uma causa. Daí a impressão que se investe mais nos projetos negativos que defraudam os verdadeiros valores,
Já no Evangelho refere que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. O senhor arcebispo, de que eu acabei de ler um pequeno trecho na introdução à obra Pequena História de uma Grande Obra, o senhor arcebispo, em 27 de junho, no prefácio, diz isto, que vai ao encontro um pouco daquilo que acaba de dizer. Isto é, nós vivemos uma época complicada e, no fundo, nasce nesta época complicada algo que vai contra a maré. Isto é, vamos fazer a reparação, isto é, vamos compor, do verbo, não é? Vamos reparar, vamos compor o quê? A grande falta de amor para com o amor total que é Deus, porque só Ele é o amor total. Exatamente. O Sr. Padre Alberto inspirou-se muito também nas aparições do coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, não é? Em que, de facto, Jesus disse isso mesmo a Santa Margarida Maria, mostrando-lhe o seu coração, disse-lhe: eis o coração que tanto tem amado os homens e deles apenas recebe ingratidões e pecado, não é? E, portanto, também foi aqui que o Sr. Padre Alberto se foi inspirar. Quem é o Sr. Padre Alberto? Os ouvintes estão agora cheios de curiosidade, muitos não são do tempo, não são de Travassos, não são da Póvoa de Lanhoso, muitos até nem serão da Diocese de Braga, nunca ouviram falar do Sr. Padre Alberto. E antes de passarmos adiante, porque depois eu não queria perder três linhas de intervenção, que é o carisma, que é a ligação a Fátima e a ligação às aparições do Coração de Jesus a Santa Margarida Maria de Alacoque. Mas agora vamos fazer um parênteses assim. Quem é este Padre Alberto? O Sr. Padre Alberto, portanto, nasceu em Travassos em 17 de agosto Póvoa de Lanhoso, em Póvoa de Lanhoso, portanto, em 1888, numa família de Ourives, não é? Assim também é conhecido. Está bem integrado na região. Integrado, exatamente. Desde cedo mostrou vontade de vir para o seminário, frequentar o seminário, dedicar-se portanto, ao reinado de Cristo e ser sacerdote, mas o pai, portanto, ensinou-lhe as artes de Ourives e, portanto, pô-lo a trabalhar na sua oficina. O Sr. Padre Alberto trabalhou uns tempos nessa arte de Ourives e depois, então, veio para o seminário de Braga. Devido às várias turbulências próprias, não é? Diga claramente, à implantação da República. Exatamente. Da época, o Sr. Padre Alberto foi ordenado sacerdote na igreja do Seminário dos Grilos, no Porto, na Diocese do Porto. Entretanto, regressa à nossa arquidiocese, portanto, a Braga, e é nomeado pároco da sua terra natal, portanto, pároco de Travassos. O Sr. Padre Alberto nota que nessa época, portanto, a freguesia de Travassos moralmente estava muito decadente, pelas ruas da amargura, a vida de piedade e a vida cristã, idem aspas, não é? Também pelas ruas da amargura, mas ele sempre, portanto, tentava todos os meios para atrair as almas para Cristo. Até que ele um dia, na primavera de 1917, vai visitar um doente que não ligava nada à igreja, portanto não praticava nada, e foi visitá-lo, não é? Porque ele estava muito doente e a família achou por bem chamar o pároco. Então ele vai visitar esse doente e leva consigo uma irmã e afilhada, que na altura tinha 16 anos de idade. Pronto, ele lá esteve na casa do doente e quando regressa à igreja paroquial, aquela pequenita, portanto a sobrinha e afilhada dele, questiona-o e pergunta-lhe: ó padrinho, nós fomos visitar este doente que não tem prática religiosa nenhuma, que não vem à missa, e se eu começasse a vir à missa em vez dele e oferecer a missa pela sua conversão, isso teria algum valor? Isso levaria a sua alma para o céu um dia? E ele ficou a matutar naquela pergunta daquela jovem e disse-lhe: mas se tu queres realmente fazer isso? Ela disse: se vale, eu quero. E ela chamava-se?
ela chamava-se Diolinda. E ela disse, bem, se vale eu quero. E então o seu Padre Alberto foi para a casa dele, que ele não vivia na residência, como era ali. E tinham sido Portanto, ocupadas a terra muitas natal, destas residências. exatamente. Ele vivia na casa da família, que era no lugar da Cal, ainda hoje tem lá ainda família, sobrinhos, portanto, e ele foi para casa a pensar nesta frase, se vale, eu quero. E foi a partir daqui que se desenvolveu, ou que germinou, a obra do amor divino. Então ele começa a dizer àquelas pessoas mais piedosas, mais devotas, se de facto querem oferecer a sua vida, as suas orações, as missas em que participam, as comunhões que fazem, em reparação dos pecadores, daqueles, portanto, que não frequentavam os sacramentos, nem frequentavam a igreja, que se afastavam de Deus, não é? E então começou esta associação de pessoas, este grupo de pessoas, e foi aqui que nasceu a obra do amor divino, não é? À qual ele dedicou toda a sua vida, toda a sua energia, todo o seu esforço, todo o seu coração, e ele dedicou à obra do amor divino e à difusão, não é, do amor do coração de Jesus pela humanidade. Aí a ligação a Santa Margarida, as Exatamente. aparições de Santa Margarida Maria. Exatamente. É um dos pontos, digamos, da doutrina da obra do amor divino, não é? E a Fátima, como é que... Isto passa-se no início do século, provavelmente antes das aparições, em 1917. Como é que depois este carisma vai beber a Fátima? Porque é curioso notarmos, será providencial certamente, que esta pergunta desta afilhada do seu Padre Alberto dá-se precisamente na primavera de 1917. Portanto, em cheio. Portanto, em cheio, não é? No ano da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima. E, portanto, esta ligação, digamos, entre Fátima e a obra do amor divino. Até porque Fátima também está muito ligada à reparação, não é? Nossa Senhora pede sacrifícios, orações. Os primeiros sábados. Exatamente. A reparação sentido, não é? ao seu coração, digamos, a adoração eucarística, tudo isso, não é? Esta pergunta do anjo e de Nossa Senhora aos pastorinhos, quando lhes diz, quereis oferecer-vos a Deus, não é? Aqui também está plasmada na obra do amor divino. Aquela jovem também quis oferecer-se a Deus pela conversão dos pecadores, não é? E, portanto, há aqui esta ligação entre Fátima e a obra do amor divino. Acontece precisamente quase na mesma altura, não é? Na primavera de 1917, neste desejo de reparar o coração de Jesus, de oferecermos-nos pela conversão dos outros. Este Padre Alberto depois dá aquilo que me dá a entender, é que ele avança a partir desta proposta da sobrinha, da irmã e a filhada, de ir mais além, não é? Com este objetivo, exato. Não é? Exato. De fazer reparação, e nasce uma instituição, uma congregação religiosa. Exato. Ele depois, portanto, o número dessas pessoas que foram aderindo vai crescendo, e ele pensa em construir uma casa para acolher todos aqueles que precisem de assistência quer espiritual e também social, porque ele, depois de fundar, ele comprou um terreno ao lado portanto, da igreja, e apenas com 50 contos, que na altura já era muito dinheiro, em 1950, que foi quando foi fundada essa mesma casa, fruto de esmolas que as pessoas lhe davam, ele construiu essa casa para acolher todos aqueles que vinham beber da fonte do amor divino, e também como abrigo para todos aqueles que necessitavam. Portanto, era uma casa de formação e também de acolhimento. Sim, para os necessitados. E ele dava sopa aos pobres, ele organizava colónias de férias, portanto, também tinha esta parte social muito desenvolvida, já naquela altura, esta preocupação pelos pobres. Foi pioneiro em certa medida, não? Exatamente. Não é um caso único. O Padre Américo foi idêntico, sei lá, montes de sacerdotes que fizeram isso, mas não deixa de ser interessante que numa altura de grande turbulência nasce a resposta que era preciso dar.
Exato. E depois também ele começou a fazer retiros espirituais para aquelas pessoas simpatizantes da obra que queriam passar 3, 4 dias, portanto, em Travassos, e ele começa a organizar retiros espirituais. Primeiro numa casa muito pequenina, que ele compra e que lhe chama de casa de refúgio, não é? O refúgio, e depois já passa também a ser na casa que ele mesmo, portanto, construiu para fazer retiros espirituais. E também começou a organizar as jornadas eucarísticas. Porquê? Porque depois a obra foi-se difundindo e ele criou em várias terras, sobretudo na nossa diocese, mas também em Viana do Castelo, ainda existe hoje, Porto também, os chamados núcleos reparadores, em que, portanto, os membros da obra do Amor Divino reúnem-se uma vez por mês para fazerem uma hora de adoração ao Santíssimo Sacramento e para depois refletirem juntos a um tema da atualidade, a palavra de Deus, e, portanto, chamam os núcleos reparadores. E ele instituiu que cada núcleo, ao menos uma vez por ano, fosse em romagem à sede da obra do Amor Divino. E aí fizesse como um dia de recolação espiritual, com um momento de uma conferência que ele fazia. Ainda hoje isso se mantém pelo atual diretor, o Padre Jaime Andrade. Se mantém Ainda se mantém, portanto, as jornadas eucarísticas à obra, em que, digamos, as pessoas vão fortalecer esta espiritualidade reparadora. Exatamente. Ainda hoje também continuam os retiros. Depois de fazer esta casa, o seu Padre Alberto pensou noutra casa que também está lá em Travassos, que ele chama de Convento da Obra do Amor Divino, em que era seu desejo que o Santíssimo Sacramento estivesse exposto dia e noite, portanto laus prene, contínuo, ao Santíssimo Sacramento, e que aí se fundasse como um instituto de irmãs, não é? Que dedicassem totalmente a sua vida, portanto, ao coração de Jesus. Isto é, os membros da obra do Amor Divino geralmente vivem no mundo, não é? Cada um nas suas casas, comprometidos exatamente com o carisma da obra, mas depois ele também desejou que alguns destes membros fizessem votos, mais plenamente, não é? Com votos e para além dos 3 votos, pobreza, obediência e castidade, o voto reparador do modo mais vincado, que ele chamava-lhe o 4º voto, portanto o voto reparador, em que a pessoa oferecia-se como vítima, e portanto ele intuiu que também isto, e para que o Santíssimo Sacramento tivesse companhia permanente. Laus prene, permanente. Pronto. Entretanto as coisas foram andando, hoje já há um grupo significativo de irmãs, estamos a ultimar, digamos, a aprovação, porque as irmãs estavam ligadas, portanto, à obra do Amor Divino, ao movimento em si, e agora já estão prontos os estatutos de aprovação do Instituto, portanto, das irmãs. Para isso contribui também muito o Dom António Moiteiro, que foi Bispo Auxiliar aqui em Braga, já trazia experiência também da Guarda, da Liga dos Servos de Jesus, e portanto ajudou muito nesse trabalho, e também o Padre Jaime, que é o atual diretor da obra, e agora o Sr. Dom Francisco também tem estado apoiado nesse trabalho. E para além destas 2 casas aqui, também tem uma casa em Fátima, já no meio do tempo do Sr. Padre Alberto, mas portanto a direção da obra achou por bem terem uma casa em Fátima, porque passa lá muita gente e pela ligação até da obra a Fátima, com a sintonia e com a sobreposição. Exatamente. Diga-me uma coisa que me está assim a saltar muito. Este homem, este Padre Alberto, que deve ter teve de certeza inspiração do Espírito Santo para avançar com esta obra. Portanto, quando a irmã lhe lançou o desafio, ele não disse à miúda, cala-te, vai, mas é pentear macacos, vai cozer meias ou trabalhar a filigrana. Ele esteve atento, que às vezes o Espírito Santo sopra e nós assobiamos para o lado. Ele esteve atento. Este é um homem
que eu estava a ouvi-lo e estava a dizer, mas há vários sacerdotes no mundo, e até na Diocese de Braga, por exemplo, o Padre Abílio de São Mamed, que tiveram, num determinado momento, uma intuição, um carisma, e que o levaram avante. E esses homens, com certeza que a Igreja tem a obrigação de lhes dar um reconhecimento público oficial de que eles são modelos para o tempo contemporâneo. Ou seja, isto resumindo a minha perlenga já muito longa, está o processo de beatificação introduzido, já pensaram? Eu penso, por aquilo que eu ouvi, que este homem é uma referência. E uma referência para este tempo, isto é, para este ano de 2017, e ainda por cima que vamos ter o ano da misericórdia a ser proclamado já no próximo domingo, dia 11, para começar no dia 8 de dezembro e ir até ao próximo ano, por vontade deste Papa, o ano da misericórdia. Este é o amor misericordioso de Deus que está em questão. É curioso notar que numa altura, numa época, pelo que dizem, não é? Que pregava-se mais, digamos, o medo, não é? O inferno. O Sr. Padre Alberto pregou apenas e só o amor e a misericórdia de Deus. O facto de ter ido visitar uma pessoa que nem sequer era praticante, isso fugia um pouco à regra, que normalmente ia-se dar a extrema-unção ou dar a comunhão, ou outra coisa qualquer, a um doente, a um acamado, etc. Exatamente. Mas quem estivesse fora dos cânones e da prática era um pouco escondido, não é? Não se ligava. E no seu funeral, presidido pelo Sr. Dom Francisco Maria da Silva, portanto, ele faleceu, o Sr. Padre Alberto, em 29 de março de 74, disse no seu funeral, o Sr. Dom Francisco, que este homem, sacerdote, amou a Deus de todo o coração, com todas as energias, com toda a sua alma, e partiu para a eternidade de mãos cheias. E, de facto, é uma realidade. É bonito, porque nós vemos a obra do Sr. Padre Alberto, se não fosse de Deus, morreria, não é? Não tinha vida, não continuava. E este homem é, de facto, uma referência para os cristãos da nossa arquidiocese e do mundo inteiro. Nós já pensamos, de facto, em abrir um processo, mas tudo isso requer tempo, requer disponibilidade, enfim, uma série de coisas. Vamos aguardando, não é? Eu acho que não... Desculpe-me ter-me onde não sou chamado. Nem sou padre, nem sou paroquiano de Travassos, não sou nada nem ninguém. Empresto a minha voz ao programa, que é diferente. Eu penso que nós... E é uma análise que eu faço, nós, Igreja, que está em Portugal e na Diocese de Braga, temos perdido muitas oportunidades de levar muito a sério os homens e mulheres que no nosso espaço geográfico têm sido referências ao longo do tempo. Já aqui foi motivo de conversa com o Sr. Dom Eurico Dias Nogueira, um homem notável que Braga esqueceu completamente, que é o professor Braga da Cruz, Guilherme Braga da Cruz, que foi um homem casado, reitor da Universidade de Coimbra, foi convidado para várias funções políticas, um homem absolutamente de referência, e dizia-nos aqui ao micro da rádio, sim, neste Ser Igreja, o Sr. Dom Eurico dizia que se fosse em Itália, este homem já estava canonizado. E dava o exemplo de um contemporâneo do professor Guilherme Braga da Cruz, Corradini, acho que era assim o nome do senhor, professor universitário, professor de Direito Romano como o professor Braga da Cruz, casado e que já está beatificado, não sei se neste momento estará canonizado. E nós... nem o processo iniciamos. Eu acho que há aqui um pecado, eu não ia dizer mortal, mas quase da paróquia de Travassos, porque este processo tem que iniciar na paróquia, de iniciar rapidamente o processo que leva à beatificação de um homem como este. Esquecemos o Frei Bernardo de Vasconcelos, que peliça, que nunca mais acaba, e outros homens e mulheres da nossa diocese que parece que temos vergonha. Bem, Braga, enfim... Não, Braga precisa de apontar ao mundo, ao clero, não é? Sim. Ao clero. Repara que agora deixou de se rezar para que tenhamos muitos e santos sacerdotes. Aboliu-se. Até há a Semana das Vocações, um pouco difusa, mas deveríamos ter a semana para que Deus nos dê muitos e santos. Esta copulativa, o I, é fundamental.
queremos muitos e queremos que eles sejam simultaneamente santos. E o Padre Alberto está neste caso e é preciso apontá-lo. E eu penso são as tais referências, não é? Que se fala aí no prefácio que o Sr. Arcebispo aponta. Isso mesmo. As tais referências, não é? É que é preciso no mundo das trevas difundir estas referências da luz. Quando nós vemos é? a comunicação social, o Sr. Arcebispo diz isso no prefácio, não é? Quer dizer, é o negativo, o horrendo, o mau, o péssimo, é que é notícia. É preciso que nós façamos notícia do contrário. Isto é, não para fazer pirraça, mas para dizer, há também luzes, há luzeiros, lucernas que brilham no meio das trevas. O Sr. Padre Alberto sempre viveu muito na humildade, muito escondido, e até era uma figura pouco conhecida. Foi mais conhecida até depois da morte. Depois da morte, mas também muita gente procurava de longe, vinha de longe para se confessar e dirigir espiritualmente a ele, de muitos lados, não é? A Travassos acorria, ele passava horas e horas no confessionário a atender as pessoas. Repara, não é? o cura de Ares, eu penso muito que é hoje o patrono dos sacerdotes, o cura de Ares era tido até como um pouco atrasado mental, não é? E o bispo da diocese mandou embora, disse, olha, não vai-te embora, não serves para nada. E tanto insistiu que disse, não te posso aturar, então entra e eu ordeno-te. E mandou-o para a pior paróquia que tinha na sua diocese. E no seu tempo muitos também viam no seu Padre Alberto um apoucado. Um piegas, não é? Um piegas e tal, com um grupo de beatas à volta, de senhoras piedosas. Mas nós formos a ver toda a história, todos até os escritos do seu Padre Alberto, que ele tem muitos pensamentos belíssimos, nós vemos que de facto ele viveu no seu tempo a misericórdia de Deus, não é? O amor de Deus. Amou a Deus. Então é assim, acho que ao iniciar-se o ano da misericórdia, a diocese, a paróquia, tem que começar pela paróquia, podia começar já a iniciar a abertura do processo que leva à beatificação do Padre Alberto. Porque... Vamos lá ver. Não, é preciso, exatamente. E que os travassenses, não é? As próprias pessoas de Travassos, que também, não é? Puxem por isso, entre aspas. Não é? Que nós vivemos uma época de trevas, não é? Em que tudo o que é mau, o que é negativo, o que é destrutivo é promovido, não é? E faltam-nos sinais, porque é assim, o nosso tempo faltam sinais de esperança. Ainda no outro dia, em dezembro, o Sr. Dom Francisco fez visita pastoral à paróquia de Travassos e dizia que as pessoas nem imaginam a riqueza que é ter uma obra destas na freguesia, não é? O apoio que é dado à freguesia através não somente da oração, não é? Terem ali um polo, exatamente, um oásis ali, mas também a nível paroquial, que as irmãs ajudam na catequese, no grupo coral, nas várias atividades da paróquia. Portanto, tem ali também um grande apoio. Doutor Arnaldo Vareiro, nós temos que terminar, porque o tempo vai depressa. Com certeza teremos que voltar a falar quando abrirem o processo para a beatificação. Eu espero ardentemente tê-lo aqui para aos nossos ouvintes dar a conhecer que finalmente em 2015, que é o ano em que estamos, se iniciou o processo para a beatificação do Padre Alberto. Diga-me uma coisa, contacto, que nós temos que terminar e, portanto, as pessoas de muito longe que nos estão a ouvir querem contactar esta obra. Pode ser através do telefone, portanto, 253 941 119. Sabe o que é que acontece? As pessoas não tinham lápis, nem caneta, nem papel. E agora já foram buscar. Devagarinho. Repetir, tá bem? O 253 941 119. Pronto, aqui fica o contacto telefónico para que quem quiser possa tomar contacto com esta obra extraordinária deste homem de exceção que, como eu espero ardentemente, muito rapidamente e ainda este ano, se inicia o processo de beatificação. Sim. Ao seu encargo, deixo este desafio. Eu só queria dizer mais uma coisa, de notar que o Sr. Padre Alberto também tem uma grande referência, portanto, a Balazar, não é? Não temos tempo para falar tem que ser noutra ocasião, mas, portanto, ele foi o confessor nos últimos 14 anos da Beata Alexandrina. E a Beata Alexandrina foi um dos membros da obra do Amor Divino.
Tanto é que a sua espiritualidade de reparação, de ser vítima, o amar e sofrer, como era o seu lema, vem tudo aqui buscar, portanto, à obra do amor divino e à doutrina do seu Padre Alberto. Temos que voltar ao assunto dentro de pouco tempo. Muito obrigado. Obrigado.